Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma aula de ciências, tá bom? O que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre as misturas, né? Misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Na verdade, vocês já viram um pouquinho desse conteúdo, então eu vou dar uma relembrada aí para vocês, tá bom? O que a gente vai falar hoje? Primeiramente, vocês vão abrir o livro de vocês, né? Na página 85, né? E nós vamos falar um pouquinho das misturas. O que é a mistura homogênea, né? É aquela mistura que só da gente olhar, a gente não consegue identificar os ingredientes que estão nessa mistura, não é mesmo? Por exemplo, uma água com açúcar, uma vitamina de frutas, a gente não consegue, né, identificar as frutas que tem nessa vitamina quando você bate elas ali no liquidificador. Então essas são misturas o quê? Homogêneas. E as misturas heterogêneas são as misturas que só da gente olhar a gente consegue identificar, né, os ingredientes que estão ali. Por exemplo, a água e o óleo. A gente sabe que água e óleo não se misturam. Então, só da gente olhar um copo com água e pingar o óleo, você vai conseguir ver o óleo e a água. Eles não se misturam, né? Uma salada de frutas, por exemplo, a gente consegue identificar as frutas que estão ali, né? Mesmo que elas estejam misturadas. Então, a gente identifica facilmente olhando. Então, as misturas que eu consigo, né, identificar os ingredientes, elas são chamadas de heterogêneas. E as misturas que eu olhando não consigo identificar, né, os ingredientes que estão naquela mistura, elas são chamadas de homogêneas, tá bom? Então, guardem aí para quem não viu essa matéria e para quem tá relembrando, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho aí agora, na página 88, nós vamos falar um pouquinho do soro caseiro. O que o soro caseiro é importante, né? Todo mundo aí em casa já deve ter tomado essa misturinha. Quando a gente fica desidratado, quando a gente tá de diarreia, ou a gente tá, né, fazendo vômitos a todo instante, o que acontece? Geralmente a mãe da gente, ela costuma oferecer pra gente aí, né, o soro caseiro, que é uma forma de hidratar o corpo, né, para que nós não possamos precisar ir ao hospital, tomar aquele soro na veia, e a gente começa a hidratar em casa com esse soro quando nós estamos doentes. É uma misturinha que já salvou muitas crianças, né? Já salvou vidas aí. Às vezes a gente não dá importância, a gente não conhece, né? Então aí no nosso livro vem mostrando, né, essa mistura e a forma aí que a gente tem, a fórmula, né, certinha pra gente fazer essa mistura do soro caseiro, que nada mais é que o quê? Água, né? Logicamente fervida, filtrada ou mineral, né? A água potável, boa pra gente tomar, né? A gente vai misturar aí o sal e o açúcar na água, né? Hoje nós temos as colherzinhas medidoras, né? Que tem aí a medida certinha pra gente fazer o soro. Mas caso não tenham, nada mais é do que uma colherzinha de chá, né? De sal que a gente coloca e 2 colherzinhas de sopa de açúcar, tá bom? Uma colherzinha de chá, não, minto, tá? Desculpem, uma colherzinha de café e 2 colheres de sopa de açúcar, que vai aí nessa misturinha, né? Num litro de água. Aí assim é o nosso famoso soro caseiro, né? Quando a gente mistura o açúcar e o sal na água, se ele estiver bem misturado, a gente não consegue identificar, né? A olho nu ali, só de olhar a gente não sabe que ali tem açúcar, que ali tem o quê? Sal, a gente só consegue identificar quando a gente prova. Então essa mistura é uma mistura o quê? Homogênea, não é mesmo? E é uma mistura muito importante aí, né? Nos cuidados com a saúde, né? Nos cuidados aí para combater a desidratação, tá bom? Então nós vamos falar agora um pouquinho da separação das misturas. Como que a gente faz essa separação? Existem vários métodos, né, pra gente fazer separação das misturas. Vai depender do que a gente vai separar ali, do que a gente tá falando, né? Por exemplo, nós vamos começar lá com um processo que a gente conhece, né, um pouquinho aí, que é o processo de
evaporação. O que é esse processo de evaporação? É um processo utilizado para separar as misturas homogêneas que estão no estado sólido e um líquido, né? Aí a gente precisa separar essas misturas aí. Então eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que todo mundo aí conhece. A água do mar. A água do mar, ela não é salgada? Quando a gente entra no mar, a gente sente, né? O sal da água é muito salgado. Então, o que eles fazem? Esse processo de evaporação, eles conseguem separar a água do sal. Eles colocam, né? Eles separam assim, colocam lá, né? O sol vai secar essa água, né? A água vai evaporar e vai ficar o quê? Só vai ficar o sal ali no fundo, né? A água evaporou e o sal permaneceu. Então, essa é uma forma, né, de separação que eles utilizam, é a evaporação, tá bom? Então, quando separa a água do sal, a água evapora e o sal permanece. E esse sal, ele é muito importante na nossa vida, o sal marinho, né? Por causa do sódio, a gente precisa, né, de ter esse sódio no nosso corpo, na nossa alimentação, ele é muito importante. Lembrando que o sal, ele tem uma importância na nossa saúde, mas também nós não devemos usá-lo em excesso, né? Porque ele em excesso nos prejudica, né? Ele prejudica a nossa saúde, né? Desencadeia algumas doenças no nosso corpo. Então, assim, o sal, ele é importante sim, mas, né, ele tem que ser usado em pequenas porções, né? Não pode ser usado com exagero. Então, esse é um exemplo aí da evaporação, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho agora de uma outra forma da gente fazer separação aí das substâncias, né? Ela chama o quê? Decantação. Quando eu separo uma mistura, quando eu misturo, por exemplo, ali, né? Água, eu tenho água e tenho barro. Aí eu faço aquela mistura ali daquela água barrenta, né? Fica aquela água marrom, aquela água, né? Que não é para o nosso consumo, né? O que acontece? No primeiro momento eu misturei, a água fica barrenta. Se eu deixar aquele copo ali, ele quietinho, em repouso, o que vai acontecer? O barro, ele vai ficar no fundo do copo e a água, ela vai ficar por cima, né? Então, a gente vai conseguir ver as partes separadas. Eu vou conseguir identificar a água e vou conseguir identificar o barro no fundo. Isso depois que o recipiente ficar em repouso, né? Tem que manter ele em repouso. Então, para mim fazer essa decantação, eu tenho que manter o recipiente em repouso e depois de um tempo, essas substâncias, elas vão o quê? Separar naturalmente. A gente vai conseguir identificar aí, né, que elas se separaram naturalmente. É só a gente deixar lá em repouso durante um período de tempo. Então, essa forma de separação, como que ela vai chamar? Decantação, tá bom? E depois eu tenho uma outra forma de separar aí também, que a gente faz muito na casa da gente, né? Se vocês não fazem, a mãe de vocês, elas fazem aí bastante na hora de cozinhar. Então, qual que é esse processo? É o processo da catação. O que é catar? Quando eu vou separar uma semente boa das sementes ruins. Por exemplo, no processo de catar o feijão, escolher o feijão que eu vou cozinhar, né? Como que eu faço esse processo? Geralmente a mãe de vocês aí, elas colocam as sementes boas, né? E separam as sementes que estão ruins, às vezes tem folhas, pedrinhas no meio do feijão. Então esse processo de separar aí essas substâncias, ela é chamada de catação. Eles estão todos misturados no saquinho, mas aí a gente vai o quê? Separar. Então esse processo de separar as sementinhas do feijão, eu vou chamar de quê? Catação, tá bom? Então depois nós vamos falar um pouquinho aí, ó, de outro processo, que é o que? A ventilação. A ventilação é um processo de separação de misturas heterogêneas, cujos componentes são sólidos.
Então, misturas heterogêneas. Vendo, eu consigo identificar, né, que ali tem misturas, produtos diferentes, substâncias diferentes, mas eu preciso separá-las. E a ventilação nada mais é que muito usada na agricultura, né? Na hora que eu tô colhendo ali, por exemplo, o café, na colheita do café, eles vão colhendo o café, né, dos galhos assim, aí vem o café, vem pedacinho de folha, às vezes vem ali pedacinho mesmo do galho, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam numa peneira. Essa é a maneira que era feita primeiramente, né, gente? Mais antiga, manual. Hoje em dia a gente tem máquinas que fazem esse processo, tá? Mas quem ainda é um pequeno produtor, às vezes tem poucos pés de café em casa, um feijão e quer fazer essa separação, geralmente eles usam uma peneira, eles colocam todos os grãos ali, eles vão jogando para cima, vão fazendo movimentos assim, ó, de um lado para o outro e vão jogando e vem a corrente de vento, né, e vai fazendo o quê? Vai levando as folhas, ou tem gente que até costuma dar umas sopradas, então as folhas vão voando e vai ficando ali na peneira só o quê? Os grãos. Então, esse processo é chamado de ventilação, para eu separar os produtos sólidos, né, usando correntes de ar. Então, esse processo é ventilação, tá bom? Então, e depois que a gente estudou um pouquinho desse processo da ventilação, a gente vai falar um pouquinho da peneiração. É um processo utilizado para separar componentes sólidos, né, de tamanhos diferentes. Então, todo mundo aí já deve ter visto alguém peneirando areia, né? Às vezes tá numa obra e pega uma peneira, coloca a areia ali e vai peneirando e separa aquela areia mais fininha e por cima ali na peneira vai ficar o quê? As pedras, né? Vai aparecer ali as pedras maiores. Então, esse processo de separar esses produtos aí é chamado de peneiração, quando eu separo os produtos sólidos de tamanhos diferentes, tá bom? Então, é peneiração. Então, todo mundo aí consegue, né, identificar aí os processos bem facilmente, né? São processos que a gente usa no nosso dia a dia e são processos que mesmo que a gente nunca utilizou, a gente consegue identificar com facilidade, né? Porque a gente já viu alguém fazendo. Então, na nossa aula de hoje a gente falou aí, ó, primeiramente a gente falou da evaporação, quando eu separo o sal da água, né? O exemplo que eu dei para vocês aí da água do mar, onde a água evapora-se e fica o sal ali no finalzinho, né? A gente falou da decantação, onde a água e o barro estão misturados e depois eu coloco o recipiente em repouso e essas substâncias vão separar naturalmente. Aí eu vou conseguir, depois de um tempo, identificar que o barro ficou no fundo e a água ficou ali na superfície, ficou por cima, né? Então, esse processo é decantação. A catação, o processo de catar, separar, né? O feijão, né? As sementes. Então, esse processo é a catação. O processo de ventilação é quando eu separo, né, os componentes sólidos, né, que eu dei o exemplo aí da colheita, do café, né, que eu quero separar os grãos das folhas, dos galhos, né, e eu uso o quê? Corrente de ar para fazer esse processo dessa separação. Então, essa é a ventilação. A peneiração, onde a gente quer separar, né, os componentes sólidos de tamanhos diferentes. Então, é quando eu vou peneirar a areia, né? Então, assim, são processos que a gente precisa conhecer sim, mas que fazem também parte da nossa vida e que a gente consegue identificar aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu vou deixar lá para vocês no portal o vídeo com essa explicação e o que a gente vai fazer? Uma atividade. Ela vai estar postada lá no portal, na sala de ciências, combinado? Eu espero vocês na nossa próxima aula, turma. Tchauzinho!